Esse texto, conhecidíssimo, tremendo, trata-se de uma visão, e quem teve essa visão foi um profeta, que está na galeria dos profetas maiores, o nome dele, Ezequiel. E o panorama do livro de Ezequiel nos mostra um profeta de Israel, exilado na Babilônia. Ezequiel não estava em Israel quando Deus lhe deu essa visão. Ezequiel estava na Babilônia. Ele faz parte da segunda leva de cativos levado por Nabucodonosor. Um profeta que foi usado de uma forma tremenda. O livro todo de Ezequiel é maravilhoso. Ele fala de juízo, ele fala de reconstrução, mas ele fala também de uma restauração tremenda através de Deus. Somente Deus é capaz de restaurar uma vida. Somente Deus é capaz de restaurar uma família. Somente Deus é capaz de restaurar um casamento. Somente Deus é capaz de restaurar o ministério de alguém. Vários textos do livro de Ezequiel mostram um Deus amoroso e sobretudo restaurador, onde a sua soberania, por isso que eu falo somente Deus, a sua soberania é o vetor principal de salvação do seu povo. Sem Deus, meu irmão, nós não vamos a lugar nenhum. Ezequiel teve muitas visões, muitas revelações, das quais nós podemos talvez traduzir como sonhos da parte de Deus. Você já sonhou coisas que você fala, não, isso aqui que eu sonhei, isso aqui não foi coisa simplesmente da minha cabeça, isso aqui foi Deus que me deu esse sonho. Gosto muito de conversar com o pastor Israel. O pastor Israel tem uns sonhos maluco, doido, mas é uma doideira de Deus, e ele conta detalhes. Eu geralmente esqueço um pouco dos sonhos que eu tenho, a não ser quando é muito nítido e que Deus fala assim, ô seu Zé, eu já falei para você, já mostrei na Bíblia, já mostrei o louvor, você não pegou, então vou dar um sonho. Aí eu acordo suado com o sonho. Então, e Deus fala muito com o seu povo através de sonhos. Orar quando você acorda é importante. Orar diante, porque mostra e consagra um dia que você vai enfrentar pela frente. Orar é importante de manhã. Orar sentado numa mesa é importante, porque é um momento de agradecimento pelo pão que chegou à sua mesa. Não foi você que trouxe, chegou à sua mesa. O meu neto, ele tem 1 ano e 3 meses, e quando ele vai papar, ele junta as mãozinhas, né, pastor Daniel? E olha para todo mundo, vê se está todo mundo de mãozinhas juntas. Quando ele entra aqui, a primeira coisa que ele faz é levantar a mão. Pergunto para você, quem ensinou? Por que eu preguei quarta-feira sobre ser criança? Coração de criança. Que é desses o reino. Então orar diante de uma refeição é importante. Agora, quando a gente ora antes de dormir, não é porque o papai e mamãe ensinou. Não é, faz parte de uma tradição, faz parte de uma reza, né? Eu, quando era criança, eu fui ensinado que a oração da criança era assim, Yara: com Deus eu me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, do Espírito Santo, amém, amém, papai do céu, boa noite para o Senhor, que eu vou dormir. Essa era a nossa oraçãozinha. Crescemos, a gente já não ora mais assim, quando ora, porque muitas vezes o corpo está tão cansado, está tão baqueado, que não ora. Mas por que eu falo dessa oração, da última oração da noite? Porque aqui está um segredo. Quando você pede para o Senhor, Senhor, fala comigo. O Senhor já fez tantas coisas lindas durante o dia comigo, mas continua falando. Continua falando. Isso faz com que a gente espante pesadelos,
coisas ruins da nossa mente, do nosso coração. E o orar à noite antes de dormir não é reza, é simplesmente ter uma conversa de agradecimento pelo dia que teve. Mas eu ainda tenho mais 6, 7, 8 horas ainda pela frente de sono, e eu não quero que o Senhor se distancie de mim, eu quero que o Senhor fale comigo. E é numa dessa que Deus, Ele pega a sua deixa e Ele fala através de sonhos. E o sonho que vem de Deus você lembra. Você lembra. Preste muita atenção nos sonhos que você tem tido. E Deus fala muito com o seu povo através de sonhos. E as pessoas que estão atentas, e pediu isso para o Senhor antes de dormir, antes de descansar, e elas estão atentas e percebem quando se trata de um recado de Deus, uma revelação, quando algum sonho é muito nítido, ela não esquece, mas tem que estar atento. Os mais antigos aqui, os mais experientes aqui, lembra de um sistema de comunicação muito utilizado na navegação antiga. Antes do telegrama existia o telégrafo, e antes do telégrafo existia um negócio chamado código Morse. Amém? Vou te constranger agora. Quem já ouviu falar do código Morse, levanta a mão. Aleluia. Vamos pregar para a quarta idade aqui na igreja hoje. É isso aí. E era um sistema de toques, que mandava a mensagem através de uma transmissão e tal. Não tinha como escrever. Então, o catálogo, vamos dizer assim, o manual do código dizia quantos toques você tinha que dar rápido, quantos toques você tinha que dar devagar, quantos toques você tinha que segurar, né? Então aquilo ali era uma mensagem. O capitão do outro navio, de uma outra embarcação, pegava aquilo lá. Eu gosto de contar uma ilustração que, eu não sei se foi uma ilustração, se foi algo que realmente aconteceu, que lá nos anos 1800, começo de 1900, uma empresa de navegação precisava contratar um operador de código Morse. Colocou a placa na frente do escritório e veio muita gente procurando emprego, porque as pessoas dominavam isso. Então reuniu num ambiente, dentro de uma sala, muita gente, e as pessoas começaram a conversar. Onde você trabalhou? Com quem você trabalhou? Que jeito que era? Tal. E vão conversando, e ninguém chama para entrevista, e ninguém está, poxa vida, nós viemos aqui, o pessoal começaram a reclamar, murmurar. De repente um rapaz levanta, abre uma porta, entra, passa lá dentro uns 20, 30 minutos, e o povo lá fora, ninguém chama. Daqui a pouco ele sai, o diretor cumprimenta ele, seja bem-vindo à empresa, fecha a porta, e o pessoal, mas por que ele e não a gente? Ele falou assim, porque ele estava atento. Todo operador de código Morse tem que estar atento aos toques. Eu o chamei. Quem entender, interpretar essa mensagem em código Morse, por favor, venha até a minha sala. Só ele entendeu a mensagem, só ele entrou, só ele é contratado. Deus faz assim comigo e com você. Estou sentindo muito a presença do Espírito Santo nessa palavra. Você está atento ao que Deus está falando e revelando a você? Ou você está na agitação, na correria, na rotina, está preocupado porque a bênção não chega, porque a resposta não vem, porque a porta não abre, por causa disso, por causa daquilo, mas Deus está chamando, Deus está convidando você a entrar pela sala, conversar com Ele, ser usado por Ele. E muitas vezes a gente está preocupado, por que as coisas não acontecem? Por que o pastor, por que a pastora, por que o obreiro, por que o governador, por que o presidente, gente, preste atenção naquilo que Deus vem falando.
O texto mostra a visão dos ossos secos. E como eu disse, acontece no exílio, mas fala do povo de Deus. Acontece lá fora, mas está falando do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que no livro de Jeremias, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, região de Judá, do reino do sul, muitos profetas se levantaram naquela época e disseram: olha, essas profecias de Jeremias é tudo furada. Nabucodonosor não vai fazer nada com a gente não. Esse cerco que ele fez aí, que nós estamos com os portões fechados, e todo o exército em volta deles, mas daqui a pouco eles desistem disso. Nabucodonosor não desistiu. Nabucodonosor entra em Jerusalém, e os profetas novamente se reúnem ao redor do rei e diz: não, mas fica tranquilo, que isso não vai passar de alguns anos, apenas 7 anos. Jeremias fala: não 7, mas 70 anos. Então, esse período de 70 anos, esse período do exílio, esse primeiro processo de levar os cativos de Jerusalém, foi numa dessas levas que Ezequiel foi deportado para a Babilônia. Dificilmente alguém que foi para a Babilônia voltou vivo. Por quê, pastor? Porque foram 70 anos. Quem voltou da Babilônia geralmente foi a descendência, foi os filhos, foi a outra geração, 70 anos depois. Lá já no livro de Neemias, de Esdras e por aí vai. Mas por que voltou? Porque Deus havia prometido. Deus fez uma promessa, fez uma aliança com Abraão lá atrás, que esse povo teria um período de aprendizado, povo rebelde, mas que Deus o traria de volta. Deus jamais esqueceu das suas promessas, meu irmão, minha irmã, das quais Ele fez para mim e para você. Jamais Deus abandonou o seu povo, desde o Velho Testamento. Por mais complicado que fosse esse povo, Deus sempre revelou seu grande amor por Israel. Deus sempre revelou o grande amor por mim e por você, tanto é que Ele entregou seu Filho por mim e por você. Você sabe por que Deus resgatou Israel e trouxe de volta? Porque é desse povo que sairia o verdadeiro libertador do mundo, o Salvador do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então havia necessidade de trazer esse povo de volta. E o Senhor lá na Babilônia leva o Ezequiel a um vale dos ossos secos. E o vale dos ossos secos é uma linda literatura que trata de uma visão dada por Deus. E a Bíblia aqui nos mostra o grande amor de Deus, o real propósito de Deus em operar um grande milagre. Vocês prestaram atenção no texto que vocês leram? Gente, trata-se de um ossário. Eu quando era criança eu ia no cemitério lá, morria alguém, ia lá, mas tinha um lugar lá no cemitério, que aqueles túmulos cujas famílias não preservava, não cuidava, não era túmulo da família, era só emprestado pela prefeitura. Tem uma hora que eles tiravam aqueles ossos e depositavam no lugar chamado ossário. E lá você via o ossário, era como se fosse um buraco grande, cheio de ossos secos. E aqui, toda vez que eu prego sobre essa mensagem, sobre esse texto, eu lembro desse momento que eu vi. Deus, ele pega Ezequiel e leva ele num vale, num ossário. Um ossário. E o Senhor, ele leva o profeta lá e pergunta: o que você está vendo, Ezequiel? Estou vendo um ossário. Se chegasse para mim, lá na minha cidade, perguntasse: Djalma, o que você está vendo? Estou vendo um ossário. Deus leva o Ezequiel justamente num lugar aonde não tem vida, aonde é sequidão, aonde houve, ali era um vale, aonde houve mortes. E vale tem um significado importante também na literatura bíblica, porque significa lugar de aperto, lugar de batalha. Vales, tem vários vales que a gente conhece na Bíblia. O Vale do Jordão
é o lugar mais profundo da terra, 426 metros abaixo do nível do mar. O vale de Sidim, provavelmente é onde se encontra o vale do Mar Morto, onde sepultou pelo menos 2 cidades importantes que está debaixo do Mar Morto, chamado Sodoma e Gomorra. O vale de Acor, lugar onde destruíram a família de Acã. Lembra a história da capa babilônica? O vale de Quizon, onde Elias matou os profetas de Baal. O vale de Elá, onde Davi derrotou Golias. Então, você percebe que é nos vales onde ocorreram a maioria das batalhas. Lugar de batalha, lugar de sofrimento, onde apenas um sai vencedor. Imagine um ambiente de sofrimento, como era esse vale que Ezequiel estava vendo. Quantos corpos tombaram naquele lugar? E o que ele observava passando nesse vale, vendo aquilo lá? Ele observava com tristeza a vida daqueles que perderam ali, que tombaram naquele lugar. E a palavra ela dá um detalhe importante, porque ela fala assim que os ossos, e ossos geralmente, quando você encontra ossos dentro dessa situação, ossos geralmente é o último estágio da decomposição. Um triste cenário, um evento distante que aconteceu, e esses ossos hoje estão muito secos, estão sequíssimos. Pastor, isso é história, e o que isso tem a ver com a nossa vida? Aqui entra o enredo da nossa vida e da nossa existência. Nossa vida ela passa por vales também, por momentos de batalha, e eu sei que você já passou por lutas no vale, como eu já passei. Foram momentos de dificuldade, foram momentos e é necessário o vale? É necessário, pastor. Você sabe por quê? Muitas vezes a gente encontra no vale derrotas, e isso firma na nossa vida que nós não somos invencíveis. Nós podemos balançar sim diante de algumas derrotas, diante de algumas situações. Às vezes nós somos levados pelas nossas emoções, sentimentos, né? E nós somos levados muitas vezes a visitar os momentos de dificuldades que nós passamos justamente nos vales que nós enfrentamos. Quem aqui nunca sofreu algum tipo de derrota em alguma situação da sua vida? Todos nós, sem exceção. E muitas vezes nós passamos por situações. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque 2021 acabou, gente. Muitas vezes as pessoas fizeram do ano 2021 muitas vezes um vale da discórdia, da tristeza, da mágoa, da angústia, do rancor. E aí o que acontece em 2021? Você continua indo lá visitar o vale de 2021. O que acontece em 2022? Você continua indo lá para saber o que aconteceu, como que foi. Gente, chegou um ano novo. Nós temos que olhar para frente, e nós temos que olhar para aquele que é capaz de ressuscitar até ossos secos. Nós temos que parar com esse negócio de achar, Deus levou o profeta no vale para que essa mensagem entrasse no coração do povo de Israel, que já havia perdido a esperança. Deus queria mostrar quem vive, quem está vivo, quem está na presença de Deus, mesmo que tenha perdido muitas coisas, passado por muitas situações, com Deus é capaz de ser totalmente restaurado. Nós servimos um Deus que restaura. E o que Deus leva Ezequiel no vale para mostrar o quê? Para mostrar para Ezequiel que tudo é possível para Deus. O câncer, Deus cura. A diabetes, Deus cura. Um casamento esfacelado, Deus cura. Um filho nas drogas, Deus tira. Deus tira. Uma porta de emprego, Deus abre. Deus só fazer assim, ó. Ele abre. Deus mostrou isso aqui para quem? Para quem estava com ele. Deus mostrou isso aqui para o profeta. E muitas vezes a gente não dá muita importância a isso,
porque as coisas estão indo bem demais, porque as coisas estão, dificilmente, você pode constatar isso, dificilmente você vê o sobrenatural de Deus acontecendo em momentos de paz. Você vê o sobrenatural de Deus acontecendo muitas vezes no momento do vale, no momento de luta. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, é porque estava faltando comida para o povo. Quando Jesus andou sobre as águas, é porque havia aperto e desespero no coração de quem estava no barco. Quando Jesus traz vistas novamente a um cego, é porque aquele cego já vivia naquela situação há muitos anos de tristeza, de dificuldade. Quando Jesus me resgatou e me trouxe para a sua presença, foi um dos momentos que eu passava de maior aperto na minha vida, na área da saúde, casamento, sentimental, emocional, tudo de ruim. Então dificilmente você vê o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida em momentos que está tudo bem. Primeiro que você nem procura Deus nesse momento, e se procura, procura daquele jeito. Então, meu irmão, Deus se revela geralmente onde as forças humanas já não têm mais o que fazer. Os movimentos que nós podemos ver, a glória de Deus e o poder de Deus em nossa vida foram momentos de vale, momentos de luta. Deus leva o profeta ao vale e o fez andar ao redor do vale, ao redor dos ossos. E eu preguei uma outra mensagem no passado: não pise naquilo que Deus pode ressuscitar. Não pise nos ossos. Ah, mas são ossos secos. Não pisa. Não pise naquilo que Deus pode trazer à existência novamente. Ah, mas a minha faculdade já não tem mais jeito. Eu já estou hoje com 56 anos. Não pise. Minha esposa concluiu esse ano. Não pise. Sonhos, casamento, uma profissão, um curso, o ministério. Não pise naquilo, não abandone, não sapateie em cima daquilo que Deus pode ressuscitar. Meu filho já larguei para lá. Não largue. Não largue. Ah, mas é viciado, é desviado, é isso. Meu marido anda bebendo. Não pise, não largue para lá. Deus pode trazer de volta à existência aquilo que ainda não existe. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus leva Ezequiel e faz uma pergunta: poderão esses ossos viver? Se alguém fizesse essa pergunta para você lá no ossário que eu vi, você diria o quê? De jeito nenhum. Para começar, eu nem entendo mais esse negócio. Tem osso aqui de todo mundo aqui, de mais de 1000 pessoas aqui. Como virou uma bagunça só? Já pensou se entra um osso errado na pessoa errada? Já pensou, o cidadão tinha 2 metros de altura e o outro lá tinha 1,50 m, e entra o braço, um osso do braço no cara que é grande, e entra a perna do que era grande no pequeno, a bagunça que ia ser. Você ia dizer o quê? Tem jeito não, isso aí não tem jeito. Ezequiel não estava diante de um médico legista, não estava diante do pastor Djalma, não estava diante de um cientista. Ezequiel estava diante de Deus. E quando a gente está diante de Deus, irmão, não duvide do que Deus pode fazer. Ezequiel fala: tu sabes. Tu sabes. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Tu podes. E Deus emenda então. Então profetiza. Nós estamos começando um ano, meu irmão, que nós precisamos declarar coisa boa e parar de perder tempo com coisa ruim. A gente precisa se engajar mais com as coisas de Deus, ter essa conversa, mesmo que seja no vale, com Deus. Ezequiel mostrou confiança na primeira resposta, dizendo: tu sabes. Então vem a ordem, profetiza. O que na minha vida e na sua vida está precisando de algo somente Deus pode fazer? Pare e pensa agora. Baixa a tua cabeça e fala assim: isso aqui só Deus. Isso aqui só Deus.
Então Deus pergunta para você hoje, palavra profética para você: por acaso eu posso mudar essa história? O que Ezequiel responde? Pode, tu sabes, o Senhor pode. Então faça essa mesma declaração diante dessa situação, querido, que você está vendo, que aos olhos humanos é praticamente impossível. E quando você disser isso, Deus, ele talvez vai usar um outro termo. Ele usou para Ezequiel: profetiza. Mas Ezequiel, não profetiza de qualquer jeito, profetiza com fé. Uma seca medonha, terrível. A professora chama as crianças da escola dominical e fala assim: ó, vamos orar para o Papai do Céu mandar chuva. Vamos orar para que no próximo culto de crianças tenha chuva, porque nossa terra está seca, já está há tanto tempo. Então eles oraram, deram as mãos, e no outro culto, passou uma semana, chegou outro culto, as crianças foram todas chegando, a professora cumprimentando, mas a Mariazinha chegou com guarda-chuva. Quem é esse guarda-chuva? Não pediu para orar para Deus mandar chuva até o próximo culto? Profetiza, Ezequiel, mas profetiza, minha irmã, profetiza, meu irmão, com fé. Profetizar quando tudo vai bem é seguro, mas profetizar quando está tudo desabando é mais difícil. Nessa hora a gente precisa de um ingrediente diferente, chamado fé. É muito lindo a gente dizer, mandar mensagens para os irmãos na virada do ano, que seja o melhor ano da sua vida. Feliz ano novo para você, que seja, né? Isso é bacana, mas isso também já virou o quê? Música ao ouvido das pessoas, é frase de efeito. Eu quero ver, meu irmão, você realmente profetizar na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, com fé, e vai ser. E esse mês, dentro de janeiro, nós vamos conversar, e o de fevereiro também, e eu vou profetizar 12 meses na sua vida, porque com certeza o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu simplesmente não vou jogar palavras e frases de efeito no ar, eu vou profetizar com fé, e a nossa vida vai ter o melhor 2022, vai ser maravilhoso, o melhor ano da nossa vida, porque senão a gente fica patinando, a gente só manda mensagem bonitinha, floridinha, no Natal e no Ano Novo. Não, Deus está chamando a igreja para profetizar no caos, no vale. É janeiro, é fevereiro, é março, abril, é todos os meses, será uma bênção em nome do Senhor Jesus na sua vida. Como pastor, assim será da minha parte, espero que assim seja na sua. Eu falo para as pessoas, não precisa ficar me mandando mensagem todo dia não. Tem pessoas que colocam na lista de transmissão aquelas florzinhas, aquelas mensagens já, né, pré-estabelecidas, que pega lá não sei da onde lá, fica mandando todos os dias. Não, eu quero conversar com você, eu quero que você me mande um bom dia, você escreveu, eu quero que você fale alguma coisa do jeito que eu falo com você. Para de ficar mandando fogos de artifício, bonitinho, tal, feliz 2022, e aí vem o dia 1º, feliz ano novo, e aquilo lá, e depois vem um monte de bichinho durante o ano todo. Eu não quero bichinho, não quero florzinha, eu quero profetizar na sua vida, como gente séria, como homem, como mulher de Deus. Quem entendeu, quer que desenha? Gente, a gente tem que sair desse negócio, a gente está no piloto automático. Pega lá, clica aqui, clica cá, já foi para a lista de transmissão, todo mundo recebeu, todo mundo viu que eu amo ela. Não ama. Bora, né? Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Profetizar é declarar algo que recebeu da parte de Deus. E o que eu estou passando para a minha igreja hoje é algo que eu recebi da parte de Deus. Não se trata de uma declaração otimista, e sim uma certeza. Ezequiel profetizou.
e um exército se colocou em pé. A palavra do Senhor diz que um grande exército em extremo. Significa o que em extremo? Você não consegue ver o final da coluna de exércitos perfilados, dos soldados perfilados. Muito grande, não se tratava de meia dúzia de soldados. Imagine a cena, meu irmão, minha irmã, como é descrita aqui no capítulo 5, no versículo 5 para frente. Imagine a cena, o movimento dos ossos, o rebuliço se juntando. Vai acontecer coisa na sua vida que você não vai entender direito. Está um rebuliço, é Deus mexendo. Você orou, você profetizou, você afirmou que Deus é o único capaz de mudar essa história. Então o rebuliço acontece. Não tem jeito de juntar osso, igual brincando de palito. Lembra esse palito grande que a gente tinha que tirar sem mexer no outro? Não, tem que ter rebuliço. Osso se juntando ao seu osso. Imagine um exército desse tamanho, o volume de carne se apegando a nervos e ossos, órgãos importantes chegando e voltando, o pulmão, o coração, o rim, as veias, os nervos, o cérebro se posicionando no corpo. Imagine agora a pele sendo esticada. Imagine agora a feitura dos olhos novamente, dos cílios, sobrancelha crescendo, cabelo crescendo, dedos, mãos, tudo perfeito. E de repente, ao som do profeta, um vento diferente. Eu gosto de imaginar isso aqui, não movia uma folha na árvore, mas tinha um vento. Muitas vezes você não vê as coisas acontecer, igual lá no Pentecostes. Lá fora as árvores estavam tudo quietinhas, não tinha vento, mas lá dentro tinha um vento, e era um vento de Deus. Muitas vezes a gente olha para a vida do vizinho e parece que o vento não está lá. Amém que não está lá, mas está aqui dentro. Alguma coisa Deus está fazendo aqui dentro. Parece que as coisas estão indo bem, que é calmaria lá fora, e as coisas aqui dentro de casa parece que não está tão calma assim. É o vento que está acontecendo aqui, mas creia que esse vento é um vento de Deus. Algo tem que acontecer. Deus é um Deus em movimento, não é um Deus estático. O Deus estático é o da imagem, escultura que fica lá. O nosso Deus, Ele se movimenta, e quando Ele se movimenta, alguma coisa se movimenta na nossa vida. Eu gosto de ver Deus se movimentando na igreja, porque de alguma forma algo vai acontecer. O som da profecia, um vento, os 4 ventos, entrava nas narinas daqueles bonecos de carne e osso agora deitados, e de repente eles abriam seus olhos, eles se colocavam de pé, eles se tocavam para confirmar se estavam vivos de novo. Os ferimentos que levaram à morte cicatrizavam. Agora o corpo quente, irrigado pelo sangue que corre nas veias, e um coração que bate, e um pulmão que respira. Isso é Deus. Eu fico imaginando a cara do Ezequiel. Ele vê tudo aquilo e fica pasmado. Mas é Deus, irmão. Amados, tem coisas na nossa vida que parece que morreram. Tem coisas na nossa vida que parece que a gente não tem mais poder de mudar nada. A medicina diz no hospital, quando você vai perguntar a respeito de algum irmão que você vai visitar, você conversa, chama o médico, eu falo, como que ele está? A família já desanimou, e o médico fala, olha pastor, enquanto há vida, há esperança. Quem já não ouviu isso aqui? Enquanto há vida, há esperança. Deus, a hora que eu estava escrevendo isso aqui no esboço, Deus falou assim, comigo é diferente. Enquanto há osso, há esperança. O último estágio da decomposição, ainda esperança, quando a gente coloca diante de Deus. Então, eu quero hoje, eu quero que você entenda que será um ano que nós vamos passar pelo vale, teremos lutas, mas acima de tudo nós temos Deus. Não pise naquilo que Deus pode ressuscitar.
Crie dentro de você um exército de bons sentimentos, porque somente um exército de bons sentimentos é capaz de destruir um exército de maus, sentimentos que muitas vezes transita na nossa vida. Não se afaste em momento algum da presença e da palavra de Deus. Peça para o Senhor falar com você através de sonhos, visões e revelações. Se nós queremos ver a nossa vida andar em 2022, se queremos ver um exército dentro da gente capaz, nós temos que verdadeiramente colocarmos à disposição do soberano. Como está a sua vida? Como está a sua paz? Como está a sua fé no Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Virou ossos secos? O amor pelo próximo e até pelos inimigos te secaram por dentro? A comunhão que antes era maravilhosa, hoje esfriou. Se você quiser colocar de novo tudo isso em pé novamente, com vida novamente, voltar ao primeiro amor, meu irmão, creia, ore a Deus, se coloque diante do Senhor e você vai ver verdadeiramente as coisas acontecer. Outro mistério dessa palavra, só para encerrar na conclusão, dentro desse texto é escatológico, que mostra que no dia da ressurreição, no último dia, haverá um arrebatamento, primeiro daqueles que tombaram, daqueles que morreram, os túmulos se abrirão, e um grande exército se colocará em pé novamente, e se apresentarão diante do Senhor, e a palavra do Senhor diz que primeiro eles, depois nós seremos levados num arrebatamento como igreja diante do Senhor. Sua vida pode ter sido até aqui um vale de lágrimas, mas Jesus Cristo te anima dizendo que um dia tudo isso cessará na presença dEle, aonde não haverá nem choro, nem lágrimas, nem pranto, nem morte. Se coloque em pé.